Hoje, a Live FMC recebe o diretor adjunto do DIESE, José Silvestre, que vai falar sobre os impactos do desalento, da miséria, do desemprego em nosso país. Boa tarde, que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo. Diga para nós, trabalhadores e trabalhadoras, como está o mapa da fome no Brasil. Pois não, Gilce, agradecer aí pelo convite para a gente fazer esse bate-papo, vou chamar assim. Né? Claro, é isso mesmo. Bom, primeiro eu acho que a fome é um flagelo, né? Infelizmente, no nosso país, é uma questão, eu diria que estrutural. Nós tivemos um período aí recente, todos tiveram conhecimento que o Brasil, enfim, conseguiu sair do mapa da fome, né? Foi premiado, inclusive, pela FAO, né? Isso foi em 2014, mas, infelizmente, num período mais recente, a gente voltou a ter esse problema entre uma parcela da nossa população. Você tem razão, quer dizer, isso não pode ser atribuído apenas e tão somente à pandemia. Nós já víamos com esse problema antes. Porque quando a gente está falando de fome, claro, fome é que a pessoa tem necessidade, precisa comer, precisa procurar comida, tá certo? Essa é a fome física crônica. Agora, você tem também, como os especialistas classificam, a subnutrição, né? A ingestão de alimentos com poucos nutrientes, que comprometem, né, o desenvolvimento, principalmente na fase infantil e adolescente, também é um problema. A fome é mais problemática ainda, né, porque ela além de comprometer o desenvolvimento, a estrutura óssea, né, e provocar no futuro doenças, né, mas tem que considerar o seguinte: você tem, a gente poderia dizer, dimensões da fome, né? Sim. Então, a questão da subnutrição é um problema, e, infelizmente, repito, a gente voltou, né, a conviver com esse flagelo, né? Você tem aí, bom, as pesquisas, né, que mensuram a questão da fome têm mostrado que, por exemplo, cerca de 19 milhões de pessoas estariam passando fome no Brasil. E se você ampliar do ponto de vista de um conceito mais amplo de fome, de subnutrição, né, de uma alimentação mais razoável, etc., esse número pode ser superior a 50 milhões de pessoas. Né? Então, é um problema gravíssimo. E isso não pode ser atribuído apenas à pandemia. A pandemia agravou o problema, mas é um problema que já existia. Né? E é uma vergonha, a gente pode dizer assim. Né? Claro. Depois de a gente superar, né, esse problema, a gente ter isso de volta com os nossos irmãos brasileiros passando fome, passando necessidade e assim por diante. Então, é um tema extremamente relevante e deve ser combatido na raiz. Que tipos de recorte o mapa da fome nos demonstra em relação a gênero, em relação à raça, e também um recorte geográfico? Como que a fome se apresenta nas diversas regiões do Brasil? Olha, por essa pesquisa, acho que eles apontam um pouco isso, mas eu acho que antes disso, Gilson, é importante a gente focar bem o seguinte: você pode, e tem um recorte do ponto de vista regional, ou seja, geográfico da fome. Onde é que isso é mais acentuado? Tá. Assim? É na região nordeste, norte e nordeste, e principalmente nas áreas rurais, né? Entre as famílias, enfim, a população rural. Nas periferias, né? E quando a gente olha, como você lembrou, do ponto de vista do segmento, seja do segmento do ponto de vista de raça, né? e de gênero, né? Certamente isso está mais acentuado, é mais presente entre os negros, porque normalmente não são, mas são os mais pobres,
E entre as mulheres. A gente tem visto aí nesses últimos meses, né, depoimentos, assim, como é que se diz, que dói de ver, né? Mães Sim, de famílias com crianças pequenas. Você já imaginou o que é um pai de família, uma mãe de família não ter o que dá de alimento para o seu filho, como, por exemplo, depoimentos que a gente já viu aí enfim, tem na mídia de uma maneira geral. Tem um, inclusive, de um caso, a pesquisa, inclusive, cita isso, né? Me parece que é no Rio de Janeiro, de uma mãe que meio que finge deixando as crianças dormirem para sim, pular o café da manhã, ou coisa sim. parecida. Então, assim, é uma situação realmente dramática, né? E vergonhosa, eu diria. Diretor, de que forma a falta do auxílio emergencial ou um valor que não atende às nossas necessidades impactam no desalento e nesse cenário de fome que assola o país? Então, eu acho que esse é um dos fatores fundamentais, né, que explicam aí não a volta, digamos assim, mas o agravamento, né, nessa pandemia. Porque, veja, o governo, o auxílio emergencial, que o ano passado, diga-se de passagem, o governo queria de R$ 200, você teve a luta do movimento sindical, dos movimentos sociais, que fizeram a pressão, né, junto ao Congresso Nacional. O Congresso queria votar um de 500, acabou sendo um valor de R$ 600. Isso vigorou, me parece, por 3 e 4 meses, depois o governo baixou para 300, né? E esse ano nós tivemos o seguinte: nós ficamos mais de 90 dias sem auxílio emergencial. O governo veio aprovar em abril, com um valor que varia de 150 a 375. A gente pode dizer que, na média, está ali mais ou menos R$ 250. Sim, Quando, num período que você precisava ter pelo menos os 600 do ano anterior, né, porque a pandemia se agravou, né, você teve a chamada segunda onda, né, basta ver os números aí nesses 4 meses de 2021, o número de óbitos foi maior do que todo o ano de 2020. sim. Então, não tenha dúvida que o auxílio emergencial, tanto do ponto de vista do seu retardamento, quanto do valor, isso contribuiu para que a gente tivesse, infelizmente, um aumento da fome. Então, isso tem uma responsabilidade do governo, ou seja, uma falta de política, leia-se o auxílio emergencial, para fazer frente a esse problema, né? E, portanto, para socorrer as famílias. Agora, eu acho isso que tem uma questão aí também fundamental, que é você citou também, entre elas, entre essas instituições, as próprias entidades sindicais que se mobilizaram e se mobilizam para fazer doações de cesta básica, assim como a gente tem muitas iniciativas na chamada sociedade civil, né? Sim, Por exemplo, a CUFA, né? E outras entidades que têm feito um trabalho de mobilização para fazer a doação de cestas básicas. Você imagine se a gente não tivesse esse processo nessas entidades, o que seria? Então, você tem razão, o auxílio emergencial acentuou, ou seja, o retardamento do auxílio emergencial para essas famílias acentuou o agravamento da fome. Além disso, né, Júlio, você tem outros fatores, né? Você tem o aumento do desemprego, né? sim. Você tem a perda de renda, etc, etc. Então, não tem como não atribuir esse problema à questão do Estado, ou seja, do governo. José Silvestre, vamos abordar aqui uma questão que me parece um grande paradoxo. Em relação ao movimento sindical, a gente acompanha uma tentativa de desconstrução desde o governo Temer, com a reforma trabalhista, que atingiu em cheio principalmente a arrecadação dos sindicatos no Brasil.
continuou de uma forma extremamente agressiva no governo Jair Bolsonaro. No entanto, desde que iniciamos a pandemia ano passado, né, em torno de fevereiro, março, enfim, os sindicatos têm sido o grande suporte dos trabalhadores com carteira assinada. E vamos mais longe, eu diria também dos que não têm carteira assinada, porque com muita solidariedade, o movimento sindical tem lutado também com muito afinco pelo auxílio emergencial e arrecadando alimentos em todo o país. Queria que você falasse desse momento do movimento sindical aparecendo no cenário nacional como um dos grandes suportes para todos os trabalhadores no Brasil. É com você. Então, não há dúvida que o movimento sindical, que os sindicatos, né, ou seja, as entidades sindicais em geral, eles são um instrumento fundamental na luta tanto pela defesa dos direitos dos trabalhadores e também para preservar as conquistas que foram alcançadas a duras penas, diga-se de passagem. Você lembrou aí a questão da reforma trabalhista. A reforma trabalhista causou um estrago. Na verdade, foi uma reforma trabalhista e sindical, né? Sim. Ela certamente trouxe prejuízos, danos aos trabalhadores, né? Na medida em que flexibilizou toda a legislação e permitiu, né, e permite formas precárias de inserção no mercado de trabalho, mas também teve um impacto do ponto de vista de uma questão que é fundamental, não apenas para o movimento sindical, mas para qualquer atividade você precisa ter recursos, né? E recursos, inclusive, de natureza financeira. Sim. E a reforma sindical afetou drasticamente o movimento sindical. Mas eu acho que o movimento sindical está vivo e está firme, né? E tem feito, mesmo com todas essas adversidades, tem lutado, né? E tem feito esse trabalho de defesa dos interesses dos trabalhadores que eles representam. E também, Gilson, acho que é uma dimensão importante, né? Que é essa questão da solidariedade num momento como esse, que o movimento sindical está engajado, está fazendo uma campanha de doação para tentar, enfim, e está lutando, diga-se de passagem, né, pelos R$ 600 com auxílio emergencial. Essa é uma das pautas do movimento sindical. Então, eu acho que o movimento sindical está resistindo bravamente. E acredito que assim que a gente tiver a superação desse período mais crítico da pandemia, que infelizmente esse governo sabotou e continua sabotando desde o início, né? Nós poderíamos estar em outro estágio do ponto de vista da vacinação, tá certo? E não estamos por conta desse governo, tá certo? Enfim, é um pouco a expectativa que a gente tem para o pós-pandemia, né? E que a gente tenha, o ano que vem, a gente consiga outros ventos para o nosso país, né? Que a gente consiga ter que a gente tire, né, esse período, né, desses 4 anos que a gente está com esse governo. Meu aí, Deus, e é que uma a gente tenha esperança. outros, a nossa expectativa, acho que da sociedade brasileira. Não, com certeza, é uma oportunidade, né, que a gente tem que refletir mais. O voto não ficou provado que a gente não pode votar com ódio, não pode. A gente precisa votar realmente com consciência, porque acaba sobrando para nós mesmos, né? Nós somos as grandes vítimas, então o voto tem que ser consciente. Para finalizar, eu gostaria de uma análise sua sobre alguns auxílios, né, que estão acontecendo, pipocando em alguns estados, São Paulo mesmo, estão falando de uma bolsa agora de R$ 500. Aqui em Curitiba tem alguma coisa bem menor, não chega a R$ 100. Tem municípios também. Você acredita que a implementação desses auxílios municipais e estaduais, eles devem acontecer com um número cada vez maior? Você acha que vai ter essa cooperação dos estados e municípios, já que a gente não tem um valor decente vindo do governo federal? Será que isso será possível? Ou os estados estão quebrados? Como é que é isso?
Não, os estados, muitos estados estão com dificuldade, né? Uma chamada crise fiscal, enfim, e agravados, diga-se de passagem, pela pandemia. Mas, disso, quando você olha a arrecadação, por exemplo, do ICMS, né, a queda não foi tão acentuada assim. Ao contrário, tem vários estados que você teve crescimento da arrecadação, que é uma das principais fontes, né? Agora, eu acho que é importante e ajuda essas bolsas ou esses auxílios, né, que alguns estados fizeram e também alguns municípios, como você citou, e tem outros, né, que fizeram já lá atrás, no ano passado. Né? Uhum. Então, isso, obviamente, que é uma ajuda. Normalmente, os valores nos estados são valores menores do que aquilo feito pela União, pelo governo federal, mas não há dúvida que isso é uma ajuda. Né? Agora, a gente sabe também que políticas dessa natureza, né, Gil, são políticas normalmente do governo federal, não são, os estados não têm Recursos, capacidade, né? mesmo os Capacidade. estados mais ricos, como São Paulo, Paraná, né, não têm capacidade de fazer um auxílio na mesma dimensão do federal. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a prefeitura fez, o estado fez, mas o estado, na verdade, não é propriamente um auxílio, na verdade é mais uma bolsa que tem alguma contrapartida, né? Que tem uma diferença em relação Entendi, ao auxílio claro, que você dá, entendi. né? Mas, Sim. enfim, não deixa de ser uma Tem uma coisa, ajuda, né? Uma ajuda não nesse deixa de momento. ser uma ajuda, é isso. E, fundamentalmente, a questão da economia, né? O governo não percebe que a importância que foi no passado, apesar que R$ 600 não é o valor ideal, né? Olha qual é a indicação do salário mínimo pelo próprio Diese, né? O que uma pessoa precisa para sobreviver não são R$ 600, mas ainda assim ajudou na economia. E é interessante que o governo não teve essa sensibilidade de, além de colocar a comida na mesa dos brasileiros, ao mesmo tempo gerar emprego com a economia girando. José, foi um prazer. Pode falar. Não, só um pequeno complemento nessa tua última fala, que acho que é o seguinte, é isso mesmo, quer dizer, o auxílio emergencial, além dele ajudar, evidentemente, as famílias para tentarem sobreviver, ele significa um estímulo para a economia. E os dados revelam isso. Quer dizer, se você não tivesse aqui o auxílio emergencial em 2020, que foi um valor superior a 290 bilhões de reais, o tombo na economia certamente seria muito maior do que os 4,1% que foi o PIB de 2020. Agora, é o governo que, por exemplo, que diz que lá atrás, lá no final do ano, não previu, né, que a pandemia poderia ter um recrudescimento, né? Sim. Eles fizeram, ou seja, não estavam, segundo as análises do próprio Paulo Guedes, eles não previram isso. E enfim. Enfim, né? Eles não preveem várias coisas, né? Eles nem acreditam que existe a Covid, eles não acreditam nem que a Terra seja redonda. Então, o que mais que a gente pode esperar deles, não é mesmo? Querido, foi um prazerzaço encontrar com você aqui. Agora você já conhece o caminho. Eu espero que a gente tenha mais encontros como esse para bater papo, porque é um luxo para os nossos trabalhadores e trabalhadoras poder ouvir assim a opinião de especialistas como você, dedicado para eles, só para eles. Eu sempre falo isso aqui. É muito importante para nós, muito relevante. Obrigada. Legal, foi bom te conhecer também. Sim. Obrigado aí. E, bom, Diese está à disposição para você, para o sindicato. O sindicato é um grande parceiro, apoiador do Diese, parceiro, enfim. Então, Gilson, obrigado e estamos à disposição. Quando precisar, se for coisas que a gente possa falar, evidentemente, a gente está à disposição. Obrigado, um beijo. Um beijo para você também, muito obrigada. Valeu. Tchau.